Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que não cai tanto na prova do Revalida. E aí você fala, pô professor, mas por que você vai dar uma aula de um tema que quase não cai? Porque é muito importante que você tenha os conceitos básicos sobre ciclo menstrual para que você consiga resolver questões de outros temas. Ah, que outros temas, professor? Climatério, amenorreia, terapia hormonal, sangramento uterino anormal, síndrome dos ovários policísticos. Então, conhecer o ciclo menstrual pode não ser importante para responder uma questão direta sobre ciclo menstrual, mas vai te ajudar a responder questões sobre outros temas que são importantes para o Revalida. Então, se a gente for olhar nossa engenharia reversa, vocês vão ver que aqui, ó, ciclo menstrual, a gente teve uma questão aí que apareceu na prova do Revalida INEP. Mas olha como a amenorreia é um tema importante, pessoal. Olha aqui como o SOP cai na prova, como o climatério cai na prova. Então, esses temas, ó, sangramento uterino anormal, então esses temas são importantes e eles dependem que você entenda sobre ciclo menstrual, porque tudo isso vai facilitar o entendimento sobre esses temas. Agora então que a gente viu como esse tema é importante por ajudar em outras áreas aí da ginecologia, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos aí sobre ciclo menstrual, né? Então, a gente tem que lembrar que a menstruação é o processo de descamação endometrial que acontece em todos os ciclos, né? A gente tem uma queda hormonal que leva ao desabamento ali do endométrio. E quando a paciente tem a sua primeira menstruação, a gente vai chamar de menarca. Vale lembrar que nos primeiros anos após a primeira menstruação, a paciente ainda tem ciclos irregulares por conta de uma imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, geralmente 2 a 3 anos ali, ela pode ter sangramentos mais irregulares. Quando a paciente entra nessa fase em que ela já está menstruando, a gente vai chamar de menacme, que é o período reprodutivo. Então, habitualmente, se tudo estiver correndo bem, ela vai menstruar ali uma vez a cada mês, né? E até que ela chegue no final, por volta ali da final da 4ª década de vida, começo da 5ª década de vida, ela começa a ter uma depressão folicular mais acentuada, uma falência ovariana, ela entra no climatério, né, em que ela tem sintomas característicos, aumento de irritabilidade, sintomas vasomotores, e aí até que ela pare completamente de menstruar, e aí a gente vai falar que ela teve a menopausa. Então, menopausa é a data, né, da última menstruação que a paciente teve, a gente conta 12 meses, ela parou de menstruar, foi por falência ovariana, a gente vai chamar de menopausa. Então, esses conceitos são bem importantes aí para vocês. Vale lembrar também que, por convenção, a gente considera que o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia de sangramento. E antes de falar exatamente sobre o ciclo menstrual, né, ciclo ovariano, ciclo endometrial, as modificações hormonais que acontecem, é importante a gente retomar alguns conceitos da parte de endocrinologia reprodutiva, alguns conceitos mais básicos. E quando a gente está falando de endocrinologia reprodutiva, a gente não pode esquecer do funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, porque a gente precisa que ele esteja bem funcionante para que a paciente tenha ciclos menstruais. Então o hipotálamo vai ser o responsável pela produção da secreção pulsátil de GnRH, que vai estimular por sua vez a hipófise a produzir as gonadotrofinas, LH e FSH, que por sua vez vão promover o estímulo ao ovário para a produção dos esteroides sexuais, principalmente estrogênio e progesterona, mas tem outras substâncias como inibina, como androgênios, que também são produzidas pelos ovários. Então a gente precisa de um funcionamento muito bem arquitetado nesse eixo para que a paciente menstrue. Qualquer problema que aconteça em alguma dessas partes do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, a gente vai ter problemas. Então lembrar que a gente tem alças de feedback, né? Então o estrogênio e a progesterona, eles fazem feedback negativo com o hipotálamo e com a hipófise, ou seja, se eu tenho estrogênio e progesterona mais altos, eu diminuo a secreção de FSH, de LH e a secreção pulsátil de GnRH, e isso vai ser importante para o funcionamento do ciclo menstrual. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, começando a falar sobre o hipotálamo, né? Então essa estrutura que fica no sistema nervoso central e é responsável pela produção do GnRH. Vale lembrar que o GnRH
precisa ser secretado de maneira pulsátil, não de maneira contínua, para que ele consiga estimular a hipófise a produzir gonadotrofinas. E ele passa a produzir secreção pulsátil a partir da puberdade, por isso que a menina passa a ter ciclos menstruais. E a depender da amplitude, da frequência desses pulsos, ele vai estimular a produção de mais uma gonadotrofina ou outra, ou FSH ou LH. Então a secreção pulsátil é fundamental para a ocorrência do ciclo menstrual. E aí o hipotálamo então vai estimular a hipófise, mais especificamente a adenohipófise, né, essa porção aqui anterior da hipófise, que produz diversos hormônios, né, como prolactina, hormônio tireotrófico, adenocorticotrófico, somatotrófico, mas para nós o interessante aqui é o hormônio gonadotrófico, as gonadotrofinas FSH e LH. Então, o hipotálamo vai estimular a produção hipofisária de FSH e LH, que por sua vez vão estimular os ovários. Lembrando que os ovários são um órgão que tem, além da função de produzir hormônios, esteroides, a esteroidogênese, tem a função de produzir os gametas sexuais femininos, a foliculogênese. E quando a gente fala de foliculogênese, é importante lembrar que desde a vida intraútero já se inicia um processo de depleção folicular. Então, a partir ali das 18, 20 semanas de gestação, a menina tem 6 a 8 milhões de folículos, mas quando ela nasce, ela já tem 1 a 2 milhões de folículos, e esse processo se mantém ao longo de toda a vida da paciente, independente dela engravidar, usar pílula anticoncepcional, amamentar, ela sempre vai estar depletando, até que ela vai chegar numa fase que essa depleção é tão acentuada ali, por volta do final da 4ª década de vida, 5ª década de vida, e ela vai entrar no climatério e vai ter a sua menopausa. Lembrando que quais são os principais hormônios produzidos pelos ovários? Então, o estrogênio, né, é o mais importante, lembrando que o estrogênio tem diversas funções, tanto no trato reprodutor quanto extragenitais, né, e isso vai ser importante aí para diversas questões do ponto de vista fisiológico da mulher. A gente também tem a progesterona, que vai ser produzida aí e que também tem ações tanto no trato reprodutor quanto ações extragenitais, e isso vai ser importante. E a gente também tem a produção de androgênios. Lembrar que a matéria-prima para a produção de estrogênios são os androgênios. Mais adiante a gente vai falar aí sobre a teoria das duas células, em que a gente tem a produção do estrogênio a partir dos androgênios, tudo isso lá dentro do ovário. E aí, só para finalizar, é importante lembrar que esse eixo precisa estar funcionando adequadamente, né? Então, o estrogênio e a progesterona fazem inibição ou até estímulo à hipófise e ao hipotálamo, enquanto a inibina é outra substância produzida aí nos ovários, também faz um estímulo negativo na hipófise. Por que é importante? Eu coloquei esse mais e esse menos no estrogênio e na progesterona. Porque você vai ver, agora mais adiante, quando eu falar do ciclo menstrual, que esses hormônios têm um efeito bimodal. Como assim, professor? Bimodal. Lembra que eu falei para vocês que eles fazem feedback negativo. Habitualmente é isso que acontece. Aumentam as concentrações de estrogênio e progesterona, a gente tem diminuição na síntese de FSH e de LH. Mas a depender da concentração que a gente tem desses hormônios, a gente pode ter um efeito oposto. Então esses hormônios podem aumentar a síntese das gonadotrofinas, e isso vai ser importante para o funcionamento do ciclo menstrual. E vale lembrar que o ciclo menstrual também pode ser afetado por substâncias externas, dopamina, endorfinas, noradrenalina, e esse conhecimento é importante quando a gente fala das amenorreias, principalmente da amenorreia hipotalâmica, né, em que a paciente, por alguma alteração funcional, deixa de ter secreção pulsátil de GnRH e acaba tendo amenorreia hipotalâmica, tá certo? Então, agora que eu já fiz essa introdução para vocês sobre o funcionamento aí da parte hormonal feminina, vamos falar de fato sobre o ciclo menstrual. Para efeito didático, a gente costuma dividir o ciclo menstrual em duas partes. O ciclo ovariano, que é aquilo que acontece dentro do ovário, e o ciclo endometrial. Mas a gente precisa lembrar que o ciclo menstrual, na verdade, ele é um contínuo de alterações. Então, as alterações, ao mesmo tempo que estão acontecendo no ovário e
no endométrio, né? Mas para fins de aprendizado fica mais fácil a gente separar. Quando a gente fala do ciclo ovariano, a primeira fase do ciclo é a fase folicular e a segunda metade é a fase lútea. Alguns autores falam que aqui no meio a gente tem uma fase ovulatória, tá? Mas a maioria fala nessas duas fases. E no endométrio, a fase folicular é representada pela etapa proliferativa e a fase lútea é representada pela fase secretora. Então agora eu vou explicar para vocês inicialmente o ciclo ovariano e depois o ciclo endometrial. Então quando a gente fala de ciclo ovariano, primeira fase, fase folicular. Ela se inicia no primeiro dia da menstruação. Paciente sangrou, a gente tem o início da fase folicular. E ela vai até o dia que a gente tem o pico do LH, essa gonadotrofina que vai ser importante para ovulação. Lembrem-se que a fase folicular é a responsável pelas variações dos dias no ciclo. Então, quando a paciente tem ciclos mais alongados, por exemplo, quem que varia? A fase folicular. Por quê? Porque a fase lútea tende a ser mais estável, durar ali por volta de 14 dias em todos os ciclos. E qual que é o objetivo primordial da fase folicular? Recrutar e selecionar um folículo para que ele leve à ovulação. Então, o que vai acontecer na fase folicular? A gente vai ter os folículos se desenvolvendo, a gente vai ter a seleção do folículo dominante até que a gente tenha a ovulação, né? Então, toda essa fase aí de desenvolvimento dos folículos é o que a gente chama de fase folicular. Vale lembrar que o início do desenvolvimento dos folículos aqui primordiais independe da ação hormonal. Ele acontece independente da ação das gonadotrofinas, da ação do FSH. Mas a partir de certo ponto o FSH passa a atuar e a gente tem o início do ciclo menstrual. Então o que vai acontecer? Temos a menstruação. A menstruação ocorre por conta da queda importante que a gente tem ali no final do ciclo menstrual da produção de progesterona, inibina e estrogênio. Então a gente tem a queda desses esteroides sexuais. E aí o que acontece? Lembra que se esses hormônios estão altos, a gente inibe o FSH. Se eles caem, o que acontece? A gente tem um aumento da produção de FSH pela hipófise. E aí a gente tem início então a fase do desenvolvimento folicular dependente do FSH. Lembra que o comecinho não é, mas a partir do folículo pré-antral a gente tem aí a fase dependente do FSH. O que o FSH faz? Hormônio folículo estimulante. Promove o crescimento e o desenvolvimento dos folículos. E esses folículos vão crescendo como? Aumentando a quantidade de células que formam, até que eles atinjam um tamanho quando eles se tornam folículos pré-antrais e eles passam a ter a capacidade de produzir esteroides. Quais esteroides? Estrogênio, androgênio nessa primeira fase e posteriormente progesterona, beleza, pessoal? E como que se dá essa produção de hormônios dentro do ovário? O ovário tem duas principais camadas celulares, as células da teca e as células da granulosa. E a gente tem a chamada teoria das duas células. Como assim, professor? Então, as células da teca vão ser responsáveis por captar o colesterol e transformá-lo em androstenediona e testosterona, que são androgênios. Então, o colesterol é o precursor dos androgênios, por estímulo principalmente do LH, que é a gonadotrofina. Esses androgênios vão ser transportados para as células da granulosa ovariana e vão ser convertidos em estrogênios. Estradiol, estrona, né? Estrona principalmente na conversão periférica, não no ovário, por ação do FSH. Qual que é a enzima responsável por essa conversão? A aromatase. Então, por que teoria das duas células? A gente tem duas células diferentes no ovário que fazem a transformação dos androgênios em estrogênios. Isso é fundamental para a ocorrência do ciclo menstrual. Então, nessa primeira fase do ciclo, a gente tem uma elevação importante do estradiol, né? Então, esse folículo pré-antral vai crescer, vai se transformar em um folículo antral, e aí a gente vai ter um aumento da produção do estradiol, mas também da inibina, que é um peptídeo gonadal, também produzido aí pelo ovário. Lembra?
aumentando a concentração de estradiol, o que vai acontecer? A hipófise vai interpretar que reduz a produção de FSH. A gente tem um feedback negativo na hipófise. E aí a gente tem uma queda do FSH. Lembra que para os folículos se desenvolverem, eles dependem do FSH. Então, se cai o FSH, o que acontece? A gente tem atresia dos folículos ali no ovário. Porém, um dos folículos, mesmo com a queda do FSH, continua a se desenvolver, que é o que a gente chama de folículo dominante. A gente não sabe o motivo pelo qual esse folículo continua a se desenvolver mesmo sem FSH, mas isso faz com que a gente tenha a seleção do folículo dominante. A queda do FSH atresia os folículos, os outros folículos, e mantém o folículo dominante. E esse folículo dominante vai crescendo, crescendo, crescendo e continua produzindo estradiol. Até que ele chega na produção máxima de estradiol quando ele está na fase pré-ovulatória. E aí, o que a gente vai ter? O efeito bimodal do estrogênio. Lembra que ele promoveu o quê? A queda do FSH. Mas ele vai fazer tanto estradiol, a concentração vai ficar tão alta que a gente vai ter o quê? O estradiol estimulando o pico das gonadotrofinas, principalmente do LH. Ele vai fazer o pico do LH, que vai ser fundamental para ovulação. Lembra que eu falei para vocês que a fase folicular se encerra no pico do LH. Existe um aumento de FSH nessa fase? Existe. Mas o que é mais importante para o ciclo menstrual é o pico do LH. Por quê? Porque o pico do LH vai promover uma série de modificações que vão promover a ovulação. Então a gente tem o pico do estradiol, a concentração máxima, por volta ali de 50 horas, e isso faz acontecer o pico de LH e a ovulação, porque a gente tem a produção de enzimas proteolíticas e prostaglandinas que promovem a rotura do folículo e a reativação da meiose do óvulo. Então, quando eu tenho o pico do LH, tenho a ovulação, a gente vai iniciar a segunda metade do ciclo ovariano, a fase lútea. Então, a fase lútea é aquela que tem uma duração mais ou menos estável, como eu já falei para vocês, mais ou menos 14 dias. Nessa fase, a gente vai ter a formação do corpo lúteo, que vai ser responsável por produzir estrogênio, progesterona principalmente e inibina A. Então, o corpo lúteo é aquilo que sobrou do folículo depois da ovulação. Então, aquelas células vão formar o corpo lúteo. E aí o que vai acontecer? Como eu vou ter elevação desses esteroides sexuais, a gente vai ter por feedback negativo inibição do FSH e do LH. Caso a gente não tenha uma fecundação nesse período, a gente vai ter o quê? Uma degeneração do corpo lúteo. Quando ele degenerar, a gente vai ter a queda da produção desses hormônios e a gente vai iniciar um novo ciclo menstrual. Então lembrem-se que no princípio do ciclo menstrual a gente tem todos os hormônios em níveis baixos e aí a gente passa a ter todo o ciclo até que a gente tenha a degeneração do corpo lúteo e tudo volte ao mesmo processo, beleza? Então nessa parte aqui falei para vocês sobre ciclo ovariano, mas tudo o que acontece no ovário se reflete aonde? No endométrio, afinal a menstruação é decorrente da descamação do endométrio. Então vamos falar um pouquinho do ciclo endometrial. Ele é mais simples, pessoal. A gente tem a primeira fase, que é a fase proliferativa, que coincide com a fase folicular do ciclo ovariano. Nessa fase predomina o estrogênio. E o estrogênio vai fazer o quê? Ele vai cicatrizar aquele endométrio que descamou, então ele vai proliferar. Lembrando que o endométrio tem uma camada basal, que essa nunca degenera, mas o restante dele é algo que se prolifera e descama. Então a gente vai ter um aumento dos mitoses, proliferação glandular e estromal com aumento da espessura do endométrio. Essa é a primeira fase do ciclo endometrial, que a gente chama de fase proliferativa. Na segunda metade, quem passa a predominar é a
progesterona produzida pelo corpo lúteo. O que a progesterona faz? Inibe receptores de estrogênio. Então a gente para de espessar o endométrio se estabiliza. Mas a progesterona promove diferenciação das glândulas e maior secreção, tornando o ambiente mais favorável à implantação do embrião. Então vejam como as glândulas aqui, ó, elas não estão em grande quantidade, não estão completamente formadas. Olha aqui, como elas ficam mais tortuosas em maior quantidade. É isso que a progesterona faz. Então há uma relação direta entre o que está acontecendo no ovário com o que está acontecendo no endométrio. Afinal, o final do ciclo menstrual é a menstruação, que é a descamação. Então, quando a gente tem a queda da produção hormonal pelo ovário, a gente tem a descamação do endométrio. Então, vamos dar uma resumida no que eu falei para vocês? Então, vamos lá, ó. No início do ciclo menstrual, todos os hormônios estão baixinhos, né? Então, na primeira metade, todos os hormônios estão baixinhos. A gente passa a ter o quê? A gente passa a ter uma elevação do FSH, que vai começar a desenvolver os folículos. Esses folículos passam a produzir esteroides sexuais, principalmente o estrogênio, ó. Até que a gente tem o quê? Uma elevação tão grande que o FSH cai, a gente tem a seleção do folículo dominante. Esse folículo dominante continua produzindo estrogênio e leva ao pico do LH. E o pico do LH vai levar ao quê? A ovulação. Tendo a ovulação, a gente tem a formação do corpo lúteo, que continua produzindo estrogênio, mas principalmente na segunda metade a gente tem a produção da progesterona. Se não houver fecundação, o que vai acontecer? A gente vai ter a degeneração do corpo lúteo, a queda desses hormônios e uma nova menstruação. Então, a gente tem aqui a descamação do endométrio no período menstrual. Na primeira metade, a gente vai ter um espessamento e na segunda metade a gente vai ter a fase secretora. Então, se você quiser tirar um print, guardar aqui, ó, esse slide, ele resume tudo que a gente falou aí sobre ciclo menstrual, tanto na forma de ilustração quanto na forma de tabela. Isso vai ajudar bastante você aí fazer suas revisões. Mas é importante lembrar que o ciclo menstrual ele não afeta apenas o ovário e o endométrio. Outros órgãos também respondem a essas variações hormonais. E eu vou salientar dois principais aqui. O colo uterino. A gente tem que lembrar que o muco cervical responde a esses hormônios. Então, na primeira metade do ciclo, a gente tem a ação do estrogênio, que torna o muco mais filante e elástico, ó, como a gente vê aqui. Então, próximo à ovulação, o muco está mais elástico, mais filante, porque esse muco permite mais fácil a ascensão dos espermatozoides. Ao passo que a progesterona, ela diminui a produção de muco e torna ele mais viscoso, mais seco. Então, a gente tem um colo com esse padrão. Então, o estrogênio e a progesterona são importantes aí para diferenciação do muco cervical. E também no epitélio vaginal a gente tem essa alteração. O estrogênio ele aumenta a espessura do epitélio, com mais células superficiais, ao passo que a progesterona deixa o epitélio vaginal mais fino. Então a paciente no pós-menopausa, que ela não tem estrogênio, ela tem um epitélio vaginal mais fino, mais friável. Ela pode ter o que? Sangramentos, atrofia, queixas ali da região urogenital. E uma questãozinha que foi cobrada no INEP aborda exatamente essa mudança que o ciclo menstrual traz no colo uterino. Olha lá, mulher de 25 anos de idade, ela vem para fazer o preventivo. Ela tem ciclos menstruais regulares e que nos dias que antecedem a menstruação ela fica mais inchada, com mastalgia, e nos primeiros dias de ciclo menstrual ela tem cólicas, tem uns sintomas pré-menstruais e um pouco de dismenorreia. No exame especular, ela tem esse aspecto de muco. O que é isso? Aquele muco filante que eu falei para vocês, que é característico da onde? Da primeira metade, principalmente do período pré-ovulatório, porque a gente tem níveis estrogênicos bem altos. Então, é compatível com o uso de contracepção? Não, porque aí a gente tem bloqueio ovulatório. Cervicite? Não, colinho bonito, sem alterações. Baixos níveis estrogênicos? Não, pelo contrário, altos níveis. Então ela está no período pré-ovulatório.
pré-ovulatório, né? Fase lútea, não, né? Fase folicular, período pré-ovulatório. Portanto, a alternativa correta aqui, alternativa D, beleza? Então vejam que a gente tem pouca questão sobre esse tema na prova do Revalida, mas os conceitos sobre ciclo menstrual vão com certeza te ajudar muito a entender melhor amenorreia, sangramento uterino anormal, climatério, que são temas que aparecem mais na prova do Revalida. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande abraço e até lá!